Bem-vindos a mais um vídeo do canal MLPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho e minha previsão é de que haverão várias discussões bastante acalentadas sobre esse tópico que eu vou propor aqui. São dois, na verdade. A questão do verbo haver. O verbo haver concorda com o seu predicado, concorda com o seu complemento, ou o predicado seria o sujeito do verbo haver. É correto falar houveram. Houveram várias guerras, haverão várias guerras. Ou com o coloquial, na linguagem coloquial, a gente usa o verbo ter. Teriam outras chances. Tiveram várias oportunidades. Terão 2 eventos amanhã. Haverão 2 eventos. E a outra questão que eu vou discutir um pouco depois é a questão do vendem-se casas, a famosa questão da suposta partícula passivadora, que seria esse se aí, a gramática escolar, fala em partícula passivadora. Também é um desastre porque, por exemplo, quando você fala, olha, esse bairro é muito perigoso, esse bairro matam-se muitas pessoas. Na gramática formal, vocês têm que concordar essa construção verbal com ser, mata-se uma pessoa, matam-se 2 pessoas. Mas na linguagem informal a gente tende a conceber isso como uma espécie de construção impessoal, porque não são as pessoas que se matam, não tem sujeito, é um sujeito indefinido, na verdade. Mata-se várias pessoas, mata-se muitas pessoas aqui. Come-se comidas diferentes aqui, não comem-se comidas diferentes, porque senão, se colocasse o verbo depois do sujeito, você teria muitas pessoas se matam aqui e muitas comidas se comem aqui. Daí viraria uma construção reflexiva. O que é isso? Como funciona nas línguas do mundo esse tipo de construção? E o que a gente deve fazer contra a gramática normativa, contra a língua erudita? Então, começando pelo haver. O verbo haver é a construção existencial do português brasileiro, português europeu, sendo que no português brasileiro coloquial a gente tem o uso do verbo ter. Tem uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra. Mas quando o predicado que ele dá ali o que você pode interpretar como sujeito também. É isso que a gente faz na linguagem coloquial. Seria que o que está ali, tinham 2 pedras, teriam, haviam 2 pedras, é que a gente está interpretando 2 pedras como sujeito do verbo. E os gramáticos tradicionais diriam, não, a gente está cometendo um erro. Porque o complemento dessa palavra que vem depois do havia, esse termo é substantivo que vem depois do havia, não é o sujeito, é o predicado. Então, em português, claro, em nenhuma língua, um verbo concorda com o seu predicado, ele concorda com o seu sujeito. Só que na linguagem coloquial não é que a gente concorda com o verbo com o predicado, é que a gente interpreta o que a gramática tradicional chama de predicado, a gente interpreta como sujeito, como se fosse o verbo existir. O verbo existir vai, existe uma pedra. Existem 2 pedras. Se o verbo existir concorda com aquele substantivo que vem depois, então aquele substantivo que vem depois é o seu sujeito. Quando o sujeito vai para o plural, necessariamente o verbo vai, existia uma solução. Existirão 2 soluções. E parte da razão pela qual a gente, na linguagem semicoloquial, concorda o verbo haver e ter existencial com o suposto complemento ao sujeito, ao predicado, sabe-se lá o nome que a gente dá, é porque também é uma questão de hipercorreção. O brasileiro tem muita tendência na linguagem coloquial a usar o verbo no singular e não concordar com o sujeito plural, Eles vai, as meninas vai, Você vê isso como feio. Então a gente tende a hiperconcordar, a tentar corrigir, mesmo casos de concordância que não estão errados. Então pode ser que a gente nem interprete aquilo como sujeito, o predicado do haver, de ter como sujeito, mas de qualquer maneira a gente tem medo de ter uma coisa no plural, aí vamos colocar o verbo no plural, porque senão vai ficar feio, vai ficar, parece que eles vai, eles fala. Porque
o verbo, quando está antes do seu sujeito, ele tende a não concordar, especialmente na linguagem geral brasileira, né? Mesmo na linguagem formal, de quem tem um nível econômico e de educação linguística avançado, quando a gente coloca um verbo antes do sujeito, a gente tende a não concordar com esse verbo. Não concordar esse verbo com o seu suposto sujeito. Né? É muito estranho a gente falar muitas pessoas morreram. Aliás, muitas pessoas morreu. A gente fala muitas pessoas morreram. O normal é falar muitas pessoas morreram. E o estranho é falar o estranho seria muitas pessoas morreu. Ninguém fala. Seria muito muito coloquial, né? Bem assim, linguagem quase chucra, né? Pelo padrão do nosso julgamento de status social. Mas quando o verbo está antes, né? Morreram muitas pessoas e morreu muitas pessoas. Morreu muitas pessoas parece muito menos errado do que muitas pessoas morreu. Aconteceu muitas coisas parece menos errado do que muitas coisas aconteceu. Na gramática formal, na nossa análise tradicional, em ambos os casos, muitas coisas e muitas pessoas seriam sujeito do verbo. Então, em ambos os casos, teria que concordar. Aconteceram muitas coisas, aconteceu uma coisa. Uma coisa aconteceu, muitas coisas aconteceram. É curioso notar que, por exemplo, no árabe, mesmo no árabe clássico, corânico, né? Quando o verbo vem antes do sujeito, que é comum no árabe, o padrão no árabe, o típico do árabe, o verbo sempre vir antes do sujeito, mesmo quando o verbo é transitivo. Uma coisa que em português é rara. Geralmente o verbo só vem antes quando ele é intransitivo, quando ele representa uma ação que não tem uma agentividade muito clara, né? Não tem realmente um culpado por aquilo. Né? Mas a gente vai ver isso mais claramente depois. Em árabe, quando o verbo vem no começo, antes do sujeito, ele tipicamente não concorda em número com o seu sujeito. Se você colocar realmente morreu um homem, o verbo vai estar morreu no singular. E morreram vários homens, o verbo morrer ela está no singular. Existe uma tendência, talvez nas línguas do mundo, a realmente perceber talvez uma categoria ainda não identificada pela linguística, que é um sujeito posposto a algum tipo de tópico, alguma coisa que não engatilha, ele não causa uma concordância com o verbo, porque ele realmente não é visto como sujeito daquilo. Né? Quando você morre, você não tem culpa de morrer, você sofre a morte. Quando uma coisa acontece, aquilo acontece. Um fenômeno aconteceu um acidente. Né? O acidente não é culpado por ter acontecido, isso é absurdo. Né? Geralmente a gente já coloca os verbos no começo, antes do sujeito em português, quando geralmente não tem uma causa muito clara. Por exemplo, é muito mais normal a gente falar, como eu já disse em outros vídeos aqui, né? Correu um boato pela cidade do que correu um menino até a escola. Correu o menino? Não, o menino correu. Porque o menino, quando corre, o menino, ele é o agente da ação. Ele é a pessoa que está causando a própria ação de correr. Agora o boato não, o boato está correndo porque alguém está levando aquela informação para o correr é metafórico aí, então não é real. O boato não tem culpa de estar correndo porque o boato não é um ser vivo que tem ânimo, que tem alma, que tem vontade para fazer alguma coisa. O boato é uma coisa passiva, a informação está sendo repassada. Então a gente pode colocar correu um boato, mas não correu um menino. Correu um menino, eu sou estranho, né? Parece que o menino estava sendo corrido por aí. Então essa posição do sujeito pós-verbal, nesses verbos que tem são verbos inacusativos, né, geralmente. Os verbos que têm um certo grau de passividade. O sujeito, tipicamente, o suposto sujeito desses verbos seria, na verdade, semanticamente, o sofredor da ação, e não o causador. Eu morri, eu sofri a morte, eu caí. Por isso que a gente pode falar, caiu uma pedra. Né? Mas a gente não pode falar, abriu um homem uma porta. Ou conversou um homem, trabalhou um homem. O verbo trabalhar é intransitivo, mas ele não é inacusativo. Ou seja, ele não é um verbo que tem um sujeito passivo. Né? Então a questão de será que os verbos inacusativos, os verbos que têm esse sujeito passivo, né? O homem caiu, o homem sofreu a ação. O homem trabalhou, o homem praticou a ação de trabalhar. Então aí não é... Por isso que a gente não fala, trabalhou o homem, sim, caiu uma pedra, caiu um homem, né? Caiu um homem do céu.
Porque aí ele sofreu. Então, na verdade, ele estaria numa espécie de... Esse homem, o sujeito do verbo inacusativo, ele estaria numa espécie de limbo, onde ele não é nem sujeito e nem objeto do verbo. Ele é alguma outra coisa, né? Por isso que alguns linguistas até propõem a questão de que o sujeito de um verbo transitivo e o sujeito de um verbo intransitivo ativo, que é o inergativo, como trabalhar, conversar, telefonar, dançar, né, correr, quando correr é ativo, né, por exemplo, daí seria o sujeito, esse seria um agente, não um sujeito, é o agente da ação. E quando a gente tem um verbo inergativo, onde o sujeito sofre a ação daquilo, é morrer, nascer, cair, sofrer, acontecer, vir, né? Explodir, diminuir, aumentar, né? Escurecer, depende do que você está falando, pode ser também engordar, emagrecer, enriquecer, empobrecer. Então você pode ou não ser o sujeito do verbo. Ele emagreceu, ele sofreu a ação de emagrecer. Né? Esses sujeitos desse tipo de verbo, né? Esse seria uma outra coisa, seria realmente chamado de, isso é chamado de sujeito. E normalmente ele está sujeito à ação do verbo, ele está sendo submetido, né? O sujeito submisso. Seria um sujeito, né, de verbos inacusativos que sofre a ação do verbo, ao passo que o sujeito no verbo transitivo seria um agente. Ele trabalhou, ele dançou, ele planejou, ele jantou, ele falou, ele matou uma pessoa, ele construiu uma casa, ele comeu uma fruta. Né? Nesse caso, a gente teria um verbo com realmente agentes. O que já entra com a ergatividade. Já bate com a ergatividade. Significa que da ergatividade, o agente é marcado com caso ergativo. Ele recebe um sufixo de marcação, uma língua como, vamos supor, basco, né? Ou tchetcheno, o agente de um verbo transitivo ou de um verbo intransitivo que tem um sujeito ativo recebe a marcação de caso ergativo, uma marcação separada, que não é igual à forma básica do substantivo. Já o sujeito, esse sujeito passivo de um verbo intransitivo, como morrer, cair, explodir, nascer, esses verbos têm um sujeito que não é marcado com nada. E o objeto do verbo transitivo, aquele que está sofrendo a ação, o homem matou a mulher. Essa mulher ficaria, no caso, também sem marcação, que é o caso absoluto, o absolutivo. Mas isso a gente vai ver no vídeo de línguas negativas sobre negatividade que eu vou falar depois. A negatividade vai entrar aqui nessa questão, né? Então, discutindo isso tudo aqui, né? Eu gostaria até de convidar, quem gostaria de conversar comigo sobre esses tópicos, né? Entre em contato aqui por e-mail, né? A gente pode criar um contato pelo Telegram. Eu estou pensando em criar um grupo do Telegram para discutir isso aqui. Eu discuto com meus alunos aqui da mentoria. Eu estou ensinando inglês, alemão, russo para o pessoal aqui da mentoria que entra em contato comigo, né? Eu ensino várias línguas europeias. Sob contato eu posso ensinar algumas línguas asiáticas, pelo menos no nível mais básico e intermediário. Entre em contato para entrar para a mentoria, aqui que eu dou pelo Telegram, ou fazendo chamadas de vídeo, né, com os alunos. E também para conhecer meu dicionário online, que é o dicionário multilingüe temático, organizado por temas. Você quer procurar uma palavra lá como abacate, vai estar abacate em todas as línguas, e do lado vai ter todas as frutas listadas ali, inclusive expressões relacionadas àquilo como descascar fruta, como é que é o caroço da fruta, né? Plantar uma fruta, geminar e tudo mais, colher uma planta, colheita, colheitadeira, tudo não por ordem alfabética, mas relacionado por sentidos e por raízes, tudo de maneira intuitiva, né? Que é o dicionário que eu criei para que eu aprendesse mesmo as línguas, e acabou crescendo tanto, né, que eu acabei disponibilizando para os outros online aqui para vocês aprenderem o vocabulário das línguas que vocês querem aprender. Eu já tenho mais de 18 línguas no dicionário, quase todas as grandes línguas europeias e algumas grandes línguas asiáticas já estão presentes no dicionário. O link aí está aqui na descrição do vídeo. Vamos voltar aqui para o tópico. A questão é até que ponto a gramática, assim, a normatividade, né, aquilo que é considerado polido e sofisticado e erudito,
deve reconhecer a existência de houveram, haverão, né? Porque a gente não tem ão. Né? A gente não fala problemas, né? Soluções, a gente fala soluções, né? Então por que a gente fala houveram, né? Porque a gente não fala a gente fala tem. E o verbo ter no plural é igual ao singular, né? Só coloca um acento circunflexo na escrita, mas na fala fica igual, né? Mas até que ponto isso deve ser aceito como uma parte da língua erudita, da língua normativa? Porque eu vi até em reportagens de jornal, toda hora eu vejo isso aí, né? Toda hora, eu que sou tradutor, né? Já fui revisor de textos, sou formado em jornalismo, sou formado em comunicação social, tenho pós-graduação em linguística, né, pela USP, tenho mais de 20 anos trabalhando seja professor, seja tradutor, seja revisor, né? Não só de português, como de outras línguas, né? Então eu tenho um olho, isso cai na minha visão, assim, imediatamente, até... toda hora eu vejo, até em reportagens, até em veículos grandes de comunicação, tem revisão e tudo mais, Folha, UOL, Estadão, né, coisas como haverão e haviam nem tanto, porque isso é meio óbvio, né? Mas os revisores geralmente deixam passar coisas como devem haver, não é devem haver, é deve haver. O verbo deve ainda está na locução do haver. Então deve haver uma solução, deve haver duas soluções. Na linguagem formal, como eu disse, a construção como haver não tem sujeito, então fica por default, por padrão ele fica no singular. Deve haver uma solução, deve haver duas soluções. Devia haver 1000 soluções, devia haver 1000 pessoas. Né? Teria que haver 1000 pessoas. Não teriam que haver. Mas isso já é uma batalha perdida, não adianta a gente querer lutar contra a história da linguística, né? Eu como linguista sou muito mais linguista do que revisor. A ciência, para mim, está muito acima da moda social, né? Dos imperativos sociais. Então, eu acho que eu não consigo, praticamente, porque a minha vida inteira eu me treinei como tradutor, né, para usar a linguagem formal brasileira, que não vê isso como realmente algo do padrão da língua, né? Da normatividade. Mas 99% da população usa isso. Né? Se você até se segura no haviam, uma hora você vai soltar no precisam haver, precisam ter mais pessoas aqui, né? Deveriam haver, deveriam ter mais coisas, deveriam, né? O existencial concordando com o complemento dele que você interpreta então sintaticamente como sujeito, né? Nesse caso. A questão é, geralmente, vocês sabem de algum professor, de algum corretor de vestibular, de Enem, de FUVEST, já estão aceitando isso como algo parte da linguagem normativa, né? Porque tem coisas que eram combatidas pela linguagem normativa, prescritiva, né? Gramática escolar, gramática oficialesca, né? Como, por exemplo, né, a maioria das pessoas sabem. A concordância era pela gramática. Então a maioria é singular, a maioria é sujeito do verbo saber. Então a maioria não interessa que é das pessoas, a maioria sabe. Que é uma maioria só. A maioria sabe. Não as maiorias sabem. Mas a maioria das pessoas, a gente tende a concordar com o fato daquilo semanticamente está representando no plural, né? Porque a carga semântica está nas pessoas ali. Um grupo de pessoas. A maioria das pedras são pesadas, né? Porque as pedras são pesadas. As pedras, em sua maioria, são pesadas. A maioria das pedras são pesadas. Em várias línguas isso é permitido. A concordância por sentido, no inglês, por exemplo, é o padrão. Né? Vai falar, né, a concordância ad sensum, né, ou ad formam. Concordância pelo sentido e pela forma. E, bom, isso já é um outro tópico, eu não vou falar mais disso, mas hoje já parece que muitos professores e revisores de texto em jornais, em vestibulares, já estão aceitando a concordância por sentido. Né? A maioria das pessoas sabem. A maioria das pessoas chegaram. Tá? No grego antigo já era assim. Tá? No grego antigo tinha concordância por sentido também. Né? Então... E houveram e haviam, né? A questão mais interessante é a questão do... vendem-se casas, caçam-se animais, matam-se pessoas, né?
isso só funciona, né? Essa concordância, por que o verbo matar tem que concordar com as pessoas aí, né? As pessoas estão matando alguém? Semanticamente as pessoas são o objeto, né? Elas não estão se matando, não são pessoas se matando, é diferente. Pessoas estão se matando, pessoas se matam. Por que pessoas se matam significa suicídio e matam-se pessoas significa homicídio, né? Né? Porque quando o sujeito não é animado, como casas, a semântica, claro, não permite que aquilo seja reflexivo. Você não pode falar casas se vendem, porque casas não vendem nada, casas são seres inertes que não fazem nada. Né? Pintam-se quadros. Quadros não pintam a si mesmo, claro. Mas pessoas se matam. Pessoas se espancam. Então, pessoas podem fazer várias coisas, mas quando você fala que essa regra precisa de uma concordância sempre, né? A partícula passivadora, matam-se pessoas porque pessoas estão sendo mortas. Seria um sujeito da passiva, né? Que por natureza é passivo, né? Paciente, mas só funciona. É curioso que as gramáticas não falam que só funciona se o verbo estiver antes, né? Matam-se pessoas. Aqui matam-se muitas pessoas. Você tem pessoas que estão sendo mortas pela rua, tem muita violência. Mas se você falar aqui muitas pessoas se matam, que é só mudar a posição do verbo, você passou de homicídio para suicídio, né? Então a gramática não consegue lidar com isso aí. Como é que a gramática lida? Porque esse fala não lida, você esquece de falar dessas coisas, né? Porque agora na língua espontânea, quando o brasileiro fala de maneira espontânea, sem pensar em falar correto, na língua do povo, né? Que geralmente a língua espontânea, a língua supostamente errada, ela é muito menos errada que a língua da gramática oficial, que tem de introduzir essas lógicas quebradas e mancas, baseado em um raciocínio muito incompleto, muito pré-científico, né? Então, na linguagem coloquial, a gente sempre esse tipo de construção, onde o se indica uma ação genérica, que não tem um sujeito claro, né? Ele fica sempre no singular. Aqui se mata muita gente, aqui se pinta muitos quadros, aqui se vende muitas casas, aqui se lê muitos livros, porque os livros não estão se lendo. Nesse caso é impossível, o livro, claro, não se lê, mas pessoa, como eu falei, em alguns casos o sujeito aqui se contratam muitas pessoas. Tá, tem muito emprego, emprego tá bom, então contratam-se muitas pessoas, contratam-se trabalhadores. Os trabalhadores se contratam, não funciona. Parece que estão contratando a si mesmos, né? Agora, na linguagem coloquial, se contrata muitos trabalhadores é assim, porque daí o se é interpretado como um sujeito. O que é verdade, porque não tem sujeito. O trabalhador não é o sujeito, então ele não é o agente da ação. A gente volta à questão de o que é o sujeito, né? O sujeito passivo, como os homens caem, e o sujeito ativo, como os homens constroem. Os homens constroem casas, né? Então aí nesse caso, né, matam pessoas, seria o sujeito de passiva, que é o sujeito passivo, o sujeito que não é um agente. A linguagem coloquial, ela simplesmente fala, não, é melhor você deixar esse tipo de construção sempre sem um sujeito claro, porque não tem sujeito claro. Vende-se casa, está dizendo, as pessoas por aí estão vendendo casas, tem um sujeito indeterminado. Essa análise é muito mais sofisticada do que a construção vendem-se casas, interpretando a casa como um sujeito de uma voz passiva que não existe. É reflexivo, porque não tem como distinguir, né? Matam-se pessoas de pessoas se matam. Fica horrível, né? Caçam-se animais de animais se caçam. Né? Porque animais podem se caçar. Um leão pode caçar uma zebra. Tá? Uma jaguatirica pode caçar um lobo-guará. Mas caçam-se animais é diferente de animais se caçam. Então a língua informal ela realmente resolve isso aí. Se caça-se animais. Aqui caça-se muitos animais. Vai ficar diferente de aqui, caçam-se. E aqui se caçam muitos animais. Porque aí fica, os animais estão se caçando. Aqui os animais se caçam muito. Os animais estão uns atrás dos outros, estão se matando, estão que nem louco. Agora aqui caça-se muitos animais, aqui existe alguém definido caçando os animais. Aí distingue a construção do sujeito ativo, onde é agente, dessa construção passiva, onde o sujeito gramatical, né, o atrator de concordância verbal, é na verdade um semanticamente passivo. Os animais se caça animais, é passivo.
Você caça animais, os animais estão passivos. Se caçam, os animais que na linguagem coloquial não existe, né? Animais se caçam, ficaria uma construção de sujeito ativo. Né? Mas na linguagem formal, as gramáticas não conseguem lidar com essa diferença. Elas falam que não, tem que ser aquilo, tem que concordar. Um animal se caça uma pessoa, se mata uma pessoa, se matam duas pessoas. É absurdo. Isso é absurdo, né? Mas em muitas línguas europeias é assim. Só que nessas línguas você não precisa ensinar para as pessoas que é assim. Essas línguas são espontaneamente assim. Em italiano, eu acho que não tenho certeza quanto o espanhol. Quem fala espanhol coloquial, né, do povão, do Zé Povão mesmo, da América Latina, da Espanha, escreva nos comentários aí que eu não tenho certeza se o espanhol coloquial realmente é assim. Mas o italiano mesmo que o italiano era uma língua que nem era coloquial até 50 anos atrás, era só falar em contexto formal, né? Mas em russo, você fala assim. Em russo, você concorda com esse tipo de partícula passivadora, tem igualzinho no russo, nas línguas eslavas, você concorda com... Né, caçam-se animais, mas eles têm um pronome reflexivo diferente do pronome passivador. Então, tem o sia, ou se, nas línguas eslavas, né, que é o pronome apassivador, que pode ser reflexivo, mas geralmente é apassivador. Ele cria um verbo cujo sujeito não é agente, não é agentivo, não é iniciador. E tem o sebia, o sebie, né, que é, nas línguas eslavas, esse é o pronome reflexivo de verdade. Né, então, se você está aqui vê-se muitos fantasmas. Né, você vai colocar widzicie, né, ou se widze, em polonês. Tutaj se widze, né, tutaj se widze, é diferente de tutaj, aqui as pessoas se veem no espelho. Né, em russo seria ani widzieć sebia, na zerkalo. Widzieć sebia, eles estão vendo a si mesmos. Daí é reflexivo, né? Aqui se caçam animais, ochochecia животные, ochochecia животные, com sia, aí a partícula passivadora, né? E aqui os animais estão se caçando, o lobo está caçando a zebra, e a zebra está caçando, não sei, aí seria животные, охотят себя, охотят себя. Os animais, охот друг, porque nesse caso não é nem reflexivo, né? Nesse caso seria uma voz recíproca. Os animais estão caçando uns aos outros. Não é que o lobo está caçando a si mesmo, o lobo está caçando a zebra. Então não é reflexivo, isso é recíproco. Aí é uma outra discussão. Os animais estão caçando um ao outro. The animals are hunting each other. Seria o each other do inglês, o drugo da druga do russo, né? O einander do alemão, de tira, jagen sich. Em alemão, como a gente faz a construção indeterminada, né? Se caça muitos animais. Aqui se caça muitos animais. Tem muito caçador por aí e o pessoal está caçando animais. Aqui se caça muitos animais nessa floresta. No alemão você vai usar um pronome geralmente definido, man, como no francês, on chasse, beaucoup des animaux. On chasse, caça-se. Um sujeito indefinido está caçando. Em alemão também, man jagt viele Tiere. Sujeito man, que vem tanto o on do francês quanto o man do alemão, vem da palavra homem. Ou seja, homem caça, né? Os homens, homem está caçando, né? Um pronome indefinido deriva da palavra homem, é uma gramaticalização do substantivo homem, que passou a designar um sujeito indefinido. Man jagt, caça-se. Man jagt die Tiere. Agora, os animais estão caçando a si mesmos, seria de Tiere jagen sich. Isso não faz muito sentido, né? Pode ser gramaticalmente falado, né? Ou os animais estão caçando uns aos outros. De Tiere jagen einander. Daí é einander. The animals are hunting each other. Né? E no português, como é que fica? A gente tem que preservar na gramática formal essa concordância, essa interpretação do vendem-se casas como uma construção passiva, ou vende-se casas porque a construção onde C é interpretada como sujeito indefinido. Então o sujeito seria o C representa o sujeito definido, o verbo fica no singular, porque o C representa o indefinido que é sempre no singular, não tem plural, e o complemento deles seria o objeto casas, né? Vendem-se carros, compram-se imóveis, compra-se imóveis, teria que você fala compra-se imóveis, né? Compra-se imóveis. Eu acho muito mais elegante falar compra-se imóveis do que compram-se imóveis.
embora, por exemplo, em italiano isso não possa acontecer nunca. Né? Si comprano cose, si comprano case, si vendono auto, si vendono delle auto. Por exemplo, no italiano não existe nunca, nunca se compra. Mas em francês você tem on achète de maison. Compra-se casas, né? Porque daí não é com aquele pronome reflexivo, você tem uma coisa diferente. Como é que ficaria essa questão? Então vocês gostariam de discutir aí, entre em contato comigo se vocês querem formar um grupo aí de discussão linguística, ou então entrar na mentoria e aprender uma língua específica comigo, línguas, como eu já falei, línguas, especialmente o inglês, alemão e outras grandes línguas europeias, russo, italiano, francês, polonês, inclusive as antigas, latim, né? E grego antigo. Posso ensinar pelo Telegram. E deixe seu like, deixe assim comentários não só sobre o tópico desse vídeo, mas também sugerindo tópicos para vídeos futuros. Conheça o meu dicionário online, multilingüe, né? E a gente se vê no próximo vídeo.